Meu nome completo é Beatriz Schisler. Depois eu informo certinho como escreve, né? Então, eu estava conversando com o vereador Jean Negão a respeito do transporte público, transporte coletivo, desculpa, e das questões que eu já passei e que muitas pessoas provavelmente já passaram. E também a respeito do transporte coletivo ao acesso ao campus IFSC Palhoça Bilíngue, onde eu faço faculdade. Eu já passei questões no transporte coletivo de eu ter que ligar pedindo transporte, o transporte não chegar ao ponto de ônibus próximo à minha casa, sem que ao menos eu consiga chegar ao ponto de ônibus sozinha. Meu marido teve que me levar e o ônibus não chegou ao ponto. Isso marcando com 2 dias de antecedência a minha saída de casa, que é ridículo, né? Agora a pessoa tem que se programar uma semana para sair dentro de casa e o ônibus não vem. E aí ele teve que me levar, ele teve que sair do horário de serviço dele, me levar até o ponto, até a estação da Palhoça, e eu peguei um ônibus da estação da Palhoça a Florianópolis. E nesse dia que eu liguei os Beatriz, 2 dias. só para... Eu pedi que a senhora falasse um pouco mais perto do microfone para melhorar o áudio, enfim, está sendo gravado e muito da plateia não está escutando. Se pudesse fazer isso para a gente. Tá. Tá bom agora? Tá ótimo. Tá. Tudo de novo? Não precisa. Ah, que bom. E quando eu liguei 2 dias antes solicitando o ônibus, que já é ridículo, porque a lei é de 2004, a empresa tinha a lei para regulamentação de ônibus é de 2004, a empresa tinha 48 meses para regularizar, a empresa continuou prorrogando, eu não sei até quando, eu não sei quais informações. Então, quando eu liguei, eles disseram que o horário que eu precisava, eu não podia ir, porque ia atrapalhar no fluxo do horário, porque era um horário com muito fluxo e não dava de disponibilizar esse horário adaptado. Aí, quando eles disponibilizaram, o ônibus também não veio. Então, essa é uma questão bem preocupante. O vereador Jean estava conversando comigo do aplicativo que está sendo proposto e de mapeação, de uso dos horários adaptados e enfim. Só que não adianta a gente ter os horários adaptados e não ter o transporte adequado, porque os ônibus adaptados, as rampas, elas às vezes funcionam à base de pontapé. Os profissionais muitas vezes não sabem utilizar o elevador. E aí colocam a pessoa com deficiência dentro do ônibus, o cinto de segurança não funciona. O motorista não tem o cuidado adequado quando a pessoa está dentro do transporte coletivo. E outra questão importante a ser falada é que eu estudo no campus Palhoça Bilíngue, no IFSC, e o nosso campus foi criado para atender a demanda de pessoas com vulnerabilidade social, as quais demandam de transporte coletivo, e o transporte não tem horário suficiente, não é adequado, e essas pessoas não conseguem, muitas vezes, sair de casa e chegar ao técnico, à faculdade, ao ensino médio, que é a demanda que é atendida. Então, essa é a minha colocação. Eu acredito que eu tenha falado o que eu precisava. E eu espero, não em meu nome, mas em nome da população, porque eu não estou aqui me representando, eu estou aqui representando uma população. As pessoas com deficiência fazem parte da população.
Outra questão que eu mencionei quando eu cheguei aqui, e antes de a gente vir até aqui, eu estava comentando com a minha amiga que, será que vai ter intérprete? O nosso campus é um campus bilíngue. É Libras como primeira língua, português como segunda. É lei ter intérprete em todas as audiências públicas, em todos os locais públicos. E nós não temos intérprete aqui. Como faríamos se metade dos alunos do IFES que viessem aqui? Eles ficariam aqui com cara de palhaço? Porque não teriam como entender? Sendo uma obrigação? E não é questão, é uma lei federal. Não, e aí, há pouco, esse ano ainda, trago à Assembleia em que a Câmara Municipal de Palhoça está com um projeto em que terá intérprete na Câmara. Gente, isso é lei. É só obrigação. Então, não é feito nada mais que está na lei. Isso tem que mudar. A gente não pode trabalhar só em cima da lei. A gente tem que fazer além da lei. A lei estabelece isso, ok. Vamos fazer a mais. Vamos melhorar a vida da população em geral. Aí me dizer que se tivesse ar-condicionado dentro de um ônibus, eu pegaria o transporte coletivo? É fácil. Aí como não tem, não pega. Não utiliza. Essa é a minha colocação. E obrigado. Gostaria de esclarecer sobre essas colocações dela, que nesse projeto que está sendo elaborado pela SUDERF, todos os ônibus já serão acoplados GPS. E alguns ônibus serão aqueles sem degrau, para justamente facilitar o acesso. Já vai partir do edital. E com o GPS, você vai poder saber aonde se encontra o veículo e ao horário que ele vai passar no seu ponto. E, inclusive, pode-se gerar um aplicativo para os ônibus adaptados. Isso já é parte do edital que nós estamos circulando na Grande Florianópolis, nas audiências públicas. Então, esse problema de ficar à deriva num ponto, que é terrível, e isso aí realmente é um fracasso do sistema, e eu entenderia dessa maneira, nós felizmente temos agora uma oportunidade a curto prazo porque esse edital que eu tanto comentei aqui para vocês, já está dentro do Tribunal de Contas, eu e o Dr. Cássio temos ido lá continuadamente para adaptar com os técnicos do Tribunal de Contas o que é possível, o que não é, e estamos agora circulando nos municípios para ouvir situações como a sua. Então, esses ônibus, nesse novo processo licitatório, terão GPS, você poderá ver pelo seu celular aonde está o seu ônibus e automaticamente você não vai ficar na situação que você comentou agora, inclusive aquele ônibus adaptado ao horário. Inclusive, na audiência pública que será feita dentro dos próximos 30 dias aqui em Palhoça, participe, traga o teu grupo para justamente exigir um atendimento que é direito por lei. Inclusive, eu no Departamento de Transporte, o DETER, eu respondo muito a questão de acessibilidade. Todas as promotorias do Estado nos questionam. E eu vou te dar um dado lamentável. A Assembleia Legislativa, até hoje, nunca regulamentou uma multa para as empresas que não cumprem a lei. Só para tu ter uma ideia da dificuldade. Inclusive, algumas pessoas, a dona Sônia já saiu, a gente botou ano passado na Assembleia Legislativa um projeto de lei que aumentava as multas, exigia de todas as empresas GPS, porque, por exemplo, da pessoal aí do sul do município, que o ônibus está atrasando, que o ônibus não está fazendo horário, nós saberíamos e iríamos multar. Aí uma deputada do interior do estado disse que seria muito caro e tirou do projeto. E a população fica à deriva do
empresário. Inclusive, o senhor vereador ali questionou por que o Estado não é mais atuante. Nós temos uma frota hoje de 7.000 carros no Estado. É humanamente impossível fiscalizar todos. Então, a ferramenta de gestão seria o GPS, que atenderia a ela e outros usuários. E o que os senhores deputados fizeram? Tiraram. Da mesma forma que hoje nós estamos discutindo o pacto federativo aqui, interfederativo, para fazer a licitação com a SUDERF, que a gente ainda não concluiu, e precisamos da participação dos senhores vereadores e a comunidade para poder unificar, porque se nós licitarmos as linhas, como a senhora lá falou, por bairros aqui, ou por cidades, a tarifa vai subir mais do que está. Porque as tarifas hoje, para vocês terem ônibus novos, adaptados, ela não se paga, como o senhor vereador falou lá, não se paga, porque hoje nós temos somente um fornecedor de carroceria de ônibus no Brasil, que se chama Marco Polo. Nós tínhamos uma outra empresa chamada Buscar aqui em Joinville, que quebrou nessa crise que o país vive. Com isso, disparou o custo dos veículos. Não tem escala de produção para atender a demanda, senhora. Não tem, não tem. Mas a gente não... Eu conheço, nós conhecemos, eu estou comentando que é praticamente o monopólio da Marco Polo, porque quem fazia a frente era Buscar, então subiu substancialmente o custo das carrocerias, e isso inviabiliza. Então, se o município licita sozinho, ele não vai ter volume de passageiros para ter uma tarifa média baixa. A tarifa vai subir, porque tu vai exigir na licitação por município ônibus adaptados, ônibus novos, ônibus com ar-condicionado. Não vai ter fluxo para justificar esse investimento. Sobre essa questão do ônibus adaptado, no dia em que eu solicitei o ônibus, vieram uns 3 ônibus da Tivit adaptado. Mas da Tivit, eles colocam os ônibus de frota adaptada onde tem menor fluxo. Muitas vezes, que eu já cheguei na Jotur de Florianópolis, eles me colocaram no ônibus sozinha, como é lei, eles me colocaram dentro de um ônibus que tiraram de dentro da garagem, que não tinha segurança nenhuma, onde o ônibus tinha elevador, e me levaram até na minha casa. Isso já aconteceu mais de uma vez. Então, o ônibus está lá na garagem, tem o elevador, não tem manutenção e não roda. Então, o ônibus está lá, só que ele não tem manutenção. O ônibus não tem banco, o ônibus não tem cinto. Então, não é uma questão só de, vamos comprar ônibus adaptados. Não, é uma questão de vamos dar manutenção nos ônibus que nós temos e colocar na rua. E outra questão é essa questão do aplicativo com o GPS. Agora eu só vou poder pegar o ônibus que estiver vindo para minha casa. Se ele não tiver adaptação, eu não vou poder sair dentro de casa. Eu espero que essa seja uma solução breve, e que em breve isso não esteja mais acontecendo. Porque eu sou uma cidadã comum, como qualquer outro, e como qualquer outro cadeirante que tem o direito de ir e vir, como cego tem o direito de ir e vir, como surdo tem o direito de ir e vir, e a gente não consegue ir e vir. A gente tem uma avenida nova, aqui na Aniceto Zac, que toda a guia de deficiente visual é interrompida por poste. Foi colocado o poste da câmera da polícia, próximo ao Maria Tereza, depois que a calçada estava pronta, em cima da guia de deficiente visual. Isso é viável? Não é viável. Quando a Avenida das Torres estava saindo, eu juro que eu chorei quando eu vi o desvio da guia de deficiente visual do poste. Porque não tem, o deficiente visual não consegue sair de dentro de casa. Não consegue ir ao ponto de ônibus sozinho.
Não tem condições. Se eu for sair de dentro da minha casa, eu caio no primeiro degrau. Porque a calçada da casa dos meus pais é adaptada. Só que aí tem uma valeta entre o asfalto e a calçada. Isso é culpa dos meus pais que fizeram a calçada? Não. É culpa da prefeitura que tem que fiscalizar a construção dessas calçadas. Que dão acesso ao ponto de ônibus, que dão acesso ao mercado, que dão acesso a qualquer local que eu precise ir. E que eu tenho o direito de ir e vir, como qualquer outra pessoa. Senhora, com relação a essa situação, realmente, a senhora tem o direito como qualquer outro cidadão. Essa questão da acessibilidade realmente é um problema que assola o Brasil, não é só o transporte coletivo, né? E aí a gente abrange todo o estudo com relação à mobilidade, né? E aí a gente pede, o senhor Taniguchi, dentro dos estudos deles, que contemple esse investimento em infraestrutura. Porque não adianta só botar ônibus com elevador se o cadeirante não tem uma calçada adaptada para que ele consiga entrar no ônibus. A gente sabe da dificuldade, né? Com relação à manutenção dos elevadores, a gente faz, mas é humanamente impossível também a gente ir para uma IFSC, onde tem que passar por estrada de chão, e quando chove uma semana, aquela estrada vira um rio, e vocês sabem disso, né? Que emprega aqueles elevadores ali, é um equipamento mecânico, onde aquela lama, numa única viagem, ele deixa de funcionar em função dessa sujeira, que a lama acaba emperrando o mecanismo, né? Agora não justifica, concordo, né? Com relação ao sistema de monitoramento, nós já estamos estudando essa situação, já temos uma empresa praticamente contratada, nós não vamos aguardar licitação e nem tampouco a SUDERF, no caso. Nós já estamos implantando câmera dentro dos nossos ônibus para ajudar na questão de situações que a gente também tem reclamações de, por exemplo, o nosso motorista não parou no ponto, também acontece, né? Que é normal, a partir da hora que o ônibus sai com o motorista, é um terceiro que está dirigindo o nosso ônibus. Nós não temos controle total dentro daquela viagem, mas isso também nos incomoda. E por isso nós estamos investindo, e não vamos esperar a licitação, nós vamos investir. Com relação ao aplicativo, também tem esse aplicativo. Como é que ele vai funcionar? Por exemplo, a senhora está lá na IFSC e quer sair para Florianópolis, por exemplo, né? A senhora vai entrar nesse aplicativo, vai selecionar a viagem que a senhora quer fazer, e esse ônibus, dentro do horário dele, será alterado e colocar um ônibus com acessibilidade. Mas acessibilidade com elevador, porque a lei federal não fala unicamente do elevador no ônibus. Todos os nossos ônibus, eles passam por vistoria e nós estamos de acordo com a acessibilidade e de acordo com a lei federal, né? Agora, claro, nem todos têm elevador, né? Esse aplicativo, ele foi desenvolvido justamente por uma empresa, né? Que hoje ele consegue atender 100% da população que tem essa necessidade. E ele não tem 100% nos ônibus, né? Então, é um aplicativo que ganhou um prêmio, a gente sabe que funciona, né? Agora, a ideia é que até o final do ano, mais tardar ali, meados de março, a gente já esteja com ele completamente full, sendo utilizado, né? Então, a gente se preocupa, mas a visão que a gente tem que ter não é só do transporte, e sim como um todo. Porque, como a senhora falou, direito de ir e vir, sim, mas não só dentro do ônibus, não. A gente tem direito de andar na calçada com acessibilidade, né? E nisso o vereador Jean sempre fala, a gente conversa, ele se preocupa muito com isso. Então até não foi estranho o que a senhora mencionou, o vereador, porque eu sei que essa é uma preocupação muito grande dele, né? Então é isso aí, nós estamos estudando e a gente se preocupa com essa situação. Sobre a lei de Bom, acessibilidade... acho que a senhora já falou, né?
Ela é Porque senão vai de... ficar um debate, não é um debate, é uma audiência, né? Então, assim, ó, eu dou 1 minuto para a senhora concluir, né, a indagação que o Alexandre fez e a gente dá continuidade à audiência pública. Ok. Sobre a lei de acessibilidade, a lei de 2000, então ela já tem 17 anos. Ok, não deu tempo de fazer tudo ainda? Beleza, mas boa parte já. E também, na lei não menciona que precisa do elevador, mas a lei menciona que a pessoa tem o livre acesso, que ela tem que ter o livre acesso de alcance a todos os espaços. A todos os espaços, eu não vou conseguir subir num ônibus que tem degrau. Eu não vou conseguir subir numa padaria que tem degrau. Então, é isso. Muito obrigada.